Bom dia! Nós estamos aqui nesse domingo maravilhoso, um domingo de carnaval, que eu possa estar aí com você na sua casa, ouvindo mais um programa da ICA Igreja Canto das Águas. Eu desejo que você tenha um bom feriado, descanse em Deus. Vamos agora passar para os nossos louvores. Amém. Vamos louvar a Deus agora. Vamos lá. Já que o pessoal canta tanta coisa nessa data, nós vamos cantar louvores. Eu quero cantar uma música antiga para vocês. É uma música lá dos começo dos anos 80, que ela influenciou muito os louvores das comunidades. E os louvores das comunidades passaram depois para as igrejas históricas, né? A gente espalhou aí esses louvores. Nós que eu falo é eu, Bené, Alda, Márcio, Geraldo, e também Azaf e Ademar, principalmente, comunidade de Nilópolis, comunidade Zona Sul, e as comunidades de Curitiba, em cada um tinha uns louvores. E essa música marcou muito. Porque nós tiveram várias canções parecidas com ela. Renderei graças a ti, ó Senhor, em teus povos cantarei louvores a ti entre as nações. Teu amor tão fiel e grande é grande até os céus. Tua benignidade além dos céus. Se exaltado, ó Deus, além dos céus. E tua glória se estenda sobre a terra. Se exaltado, ó Deus, além dos céus. E tua glória se estende
renderemos graças a ti, a ti. Sobre a terra, exaltado Senhor, exaltado. Pobre. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Fala comigo sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Que és Deus, que és Deus. E o trovão e o mar sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, e o trovão e o mar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois maior prazer não há me render e te adorar. Diga isso comigo. Tudo que há em mim, oh Senhor
quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Muitos lá fora, Senhor, estão louvando os seus deuses. Nós levantamos aqui um louvor ao nosso Deus, que tudo nos amou, que é infinito o seu amor. Não tem jeito de aumentar e nem diminuir. Por mais que você faça alguma coisa, o amor dele simplesmente é infinito. Só existe uma coisa infinita. Essa coisa chama-se Deus. Essa coisa chama-se Deus. Nem nós somos infinitos depois na eternidade, porque um dia fomos criados. Aleluia, que louvor gostoso. Pensei que eu ia ficar só no louvor ali. Mas vamos estudar a palavra, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel 7, 19. Nós estamos aí com um conflito muito iminente aí, né? Na Rússia e a Ucrânia. A Rússia se sente no direito de ter aquele território. Uma parte da Ucrânia também se sente russa. Enfim, nós vamos até orar por isso aqui. Mas tudo isso estava na palavra. Guerra, rumores de guerra, epidemias, pandemias, né? Tudo isso está no fim. Nós começamos o fim deste planeta, que será restaurado um dia, como segundo Pedro diz, pelo fogo, e Apocalipse também, novo céus e nova terra, desde a volta de Jesus. Ele vem e quebra o Império Romano. Ele vem e torce o Império Romano. Ele vem e massacra com amor o Império Romano.
os romanos tão impetuosos, tão orgulhosos com seus imperadores e seus generais na fase da República, com seus senadores da República Romana. Quando Jesus vem, Roma estava na fase do império, os maiores impérios, o maior império de todos os tempos. E Daniel relata aqui o aparecimento dos babilônios com o animal leão, não quero entrar nisso não. Depois ele relata o aparecimento do Império Persa com o animal o urso. Depois ele retrata Alexandre o Grande na expansão grega com o animal o tigre, e mostra os 4 generais que ficam no lugar de Alexandre, cada um numa posição. E depois esse império é implodido, é engolido pelo império novo que vem nascendo, chamado o Império Romano, que tem lutas ferrenhas com os cartagineses do norte da África. Depois que eles vencem Cartago, ele expande e o Império Romano se torna o maior império de todos os tempos. É isso que Daniel está vendo aqui, ó. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, né? O primeiro, Babilônia, persas, gregos, e o 4º, que é os romanos. Tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Os romanos eram cruéis, eles entravam, diluíam, arrebentavam, dilaceravam, devastavam qualquer império, qualquer tribo, qualquer nação. Ainda usava ainda nativos daqueles lugares para fazer aliança, para massacrar mais ainda. Foi um império, por isso que ele não dá nem o nome desse animal, é um animal todo misturado, que tinha características gregas, características persas, características babilônicas, mas era um império romano, o último dos grandes impérios, que continua existindo até hoje, não como império, mas continua existindo em 10 características de 10 países, que são os 10 chifres da besta. Até hoje, se você vê no mapa a região que o Império Romano abarcou, tem 10 impérios mais ou menos ali que você pode contar. Durante uma época tem menos, outra tem mais. Mas eu não vou entrar nisso agora, não. No versículo 20 ele fala, e também a respeito dos 10 chifres. Os 10 impérios que saíram, né, que foram, que é a herança do Império Romano. A França, por exemplo, é uma, a Alemanha é outra. Que tinham na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, alguns interpretam assim, e eu também, que esse Império Romano nunca morreu. O Ocidente, quase todo, é fruto do Império Romano. É fruto do Império Romano. E uma das maiores causas da queda do Império Romano foi o amor pregado, ágape, não o amor entre homem e mulher e amor de pai e filho. O amor fraterno, ele deslancha, ele rói como cupim as bases do Império Romano. Nascem vários países. Então o Império Romano nunca deixou de existir. Ele será recuperado agora pelo anticristo, que é esse sujeitinho que ele está falando aqui. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, o chifre que subiu será o anticristo.
diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Lá em Tessalonicenses fala exatamente isso, insolente, que fala tudo contra o nosso Senhor, que se levanta tudo como contra Deus. E ele parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, dentre esses 10 países que faz aliança com o anticristo, 3 deles se rebelam, ele aniquila esses 3, e ele aparece como o grande chifre agora, como uma restauração do Império Romano contra os santos que haverão na tribulação. E aí você vai me perguntar, mas pastor, que santos são esses? Tem 2 posições. Os que estão arrebatados e a posição do que acredita que todo mundo vai passar por essa tribulação. 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Esse chifre vai fazer guerra principalmente no 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, porque no 25 fala que esse período é de 3 anos e meio, então muitos aliançam esse versículo e o versículo 25 com o Estado de Israel. Os santos aqui seriam a nação israelita. As promessas, como Paulo disse, as promessas, os oráculos de Deus pertencem aos israelitas. Nós somos oliveira enxertada. Então, talvez não estaremos presenciando essa história aqui, que é o domínio do anticristo sobre a terra. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos configurando aí uma guerra entre Rússia e Ucrânia para essa semana, no máximo a outra, se não houver uma interferência direta da ONU ali, com países, a França tentando negociar, a Alemanha também, a OTAN. E eu quero dizer para você que nada disso é surpresa. Jesus lá em Mateus 24 fala, virão falsos cristos. Quantos cristos já apareceram por aí? Virão guerras e rumores de guerras, pandemias. Só que agora eu quero te alertar que as coisas estão acontecendo mundialmente. Uma borboleta que bate a sua asa no Japão, nós sentimos o efeito aqui no Brasil. O mundo já não é mais blocos. O mundo está interligado pela internet, já entrando no 5G. Eu prego para pessoas, eu estou evangelizando no aplicativo Zoom. Procure saber disso e estar conosco aí toda quarta, quinta, sexta. Às vezes faço domingo também. E eu estou pregando e vários irmãos que estão em outras nações vêm também escutar. Então, essa interatividade, essa globalização ajuda também. No último sinal da volta de Cristo é que o Evangelho será pregado em todas as nações. Então, aqui nós estamos vendo a consumação do século, que Jesus dividiu em 3, né? E 3 fases. E a última fase ele fala que é a consumação do século. Eu entendo particularmente, respeito quem entende de outra maneira, que essa consumação do século são os últimos anos, né? Os últimos anos de uma grande tribulação que vem sobre o mundo, que ele fala aqui, ó, no 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O Anticristo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, a maioria, uma grande parte da cristandade acha que ele está aqui se referindo aos santos, aqui seria o Israel natural. Não vou entrar nisso. E os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo.
quer dizer, 3 anos e meio haverá de aliança entre o anticristo e Israel. O anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos. Mas depois vem a interferência de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu já preguei isso aqui com outra ênfase, nós estamos entrando no funil da história. A história, ela começa a funilar com a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus já é um julgamento ao Império Romano. Porque lá atrás Daniel fala que era uma pedra retirada sobre o Império. Jesus julga o Império Romano com amor. Ele muda, ele solapa. O cristianismo foi crescendo dentro das raízes dos escravos. O cristianismo pré-Constantino, antes de Constantino, era um cristianismo pobre. Os bispos eram pobres, os presbíteros eram pobres. O que você vê pregando aí, que Deus move somente em riquezas, meu amigo, até o século IV, a época pré-Constantino, era de cristãos pobres. Pouquíssimos da aristocracia acreditavam em Cristo. E é quando o cristianismo mais cresceu, mais foi santo, mais foi perto de Deus. Então o cara pensa que a perseguição, ai, tadinhos dos missionários, dos perseguidos. Tem muitos perseguidos no mundo que oram por nós, porque eles não acreditam em cristianismo sem perseguição. Olha que coisa interessante. Eu não sou radical nessa parte, não. Eu acho que a gente pode viver em paz nessa terra, mas nunca sem perseguição. Porque se você não é perseguido pelo seu país, e morto e degolado, você é perseguido pelo seu pai, pelos seus tios, por discriminação. Agora mesmo, quanto custou para entrar no Supremo Tribunal lá um evangelho? Não é? Os homoafetivos, o movimento LGBTQ+, criticam muito as nossas posições, mas eles esquecem também que nós também somos discriminados. Que nós também somos discriminados. Então, no final do mundo, está tudo... Aqui o anticristo, ele une para destruir, ele não une para construir. Ele vai se colocar como o Cristo, como a volta do Cristo natural. Por isso que ele é o anticristo, porque ele finge ser o Cristo, a segunda vinda do Cristo, que vai pôr paz no mundo, mas é uma paz só por fora, por dentro vai ruindo com guerras, com doutrinas. Não tenha dúvidas que o anticristo vai fazer alianças com religiões para formar um grande bloco e vai ter um outro bloco contra eles. Está narrando aqui, versículo 24, Daniel, os 10 chifres, quais? Os países, os poderes que são descendentes dos romanos, corresponde a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3. Quer dizer, mais uma vez falando do anticristo. O anticristo é fruto do novo império romano que se está configurando agora. Por isso que eu digo para vocês que estamos no limiar da história. Estamos no finalzinho, nós estamos na consumação do século. Eu diria que lá quando Jesus veio, começa o princípio das dores, como Mateus 24 fala. Mas agora nós já estamos entrando no último túnel, né, do funil, aonde os blocos vão cada vez mais endurecer-se, o bloco
Eu acredito em 3 blocos: o bloco do anticristo, o bloco de países cristãos e o bloco de países neutros, mas que também não tem aliança nem com cristãos e nem com o anticristo. Esses neutros e esses anticristãos e anti-Israel, no fim, vão formular uma batalha lá no Armagedon, e aí Jesus volta e acaba com todo mundo. Acaba com a história toda e começa uma nova fase. Você vê isso aqui, né? Os 10 chifres dão poder ao anticristo. Entre eles há uma politicagem tão grande que em Apocalipse você fala que eles destroem até mesmo a grande capital, que é a chamada Nova Babilônia. Mas para começar a terminar, versículo 26 fala: mas depois se assentará o tribunal, né, para tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O tribunal de Deus está vindo aí. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todos os céus, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno. Santos do Altíssimo não vamos entrar, porque isso aqui é uma celeuma, né? Uns acham que é só Israel, acham que é a igreja toda em Israel. Mas o que eu quero te dizer é que vai haver um conflito. E o seu reino, o reino daquele que vai vencer, que é Jesus, será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e o obedecerão. Começará a fase do milênio, aonde Jesus vai reinar sobre a terra, cumprindo aí as grandes profecias de Isaías, Ezequias e outros, Abacuque. Aqui terminou o assunto. Olha que legal. A visão de Daniel, ele quis saber muito forte sobre esse último animal. Esse último animal é o Império Romano restaurado. Quem que é o seu imperador? O anticristo. Contra quem ele vai lutar? Né? Ele tem, no primeiro momento, ele faz aliança com o Estado de Israel, depois ele quebra, e ele também vai profanar o templo, assim como Antíoco profanou, assim como os romanos profanaram em 70 depois de Cristo. Enfim, agora eu quero te trazer isto. Aqui terminou o assunto. Eu quero pregar para você o seguinte, que o assunto da história termina. Que a história não vai ter mais assunto. Não vai ter mais conteúdo. Porque a partir daqui, na segunda volta do Cristo, o conteúdo secular acaba. Jesus reinará em glória, não humanamente, mas em glória sobre Jerusalém. E os povos, ao irem para Jerusalém, olharão para ele e se converterão. É isso que eu creio. Teremos 1000 anos. E depois tudo será restaurado. Até as coisas do milênio serão restauradas. E tudo virá céu e terra. Não existirá mais a separação entre céu e universo. E a paz reinará eternamente. Nós estaremos conhecendo Deus. Passaremos a eternidade toda para conhecer mais a Deus. Aleluia. Orem. Jesus fala que quando nós virmos esses sinais, o sinal da Europa agora, o sinal maior que nós já tivemos depois da morte de Cristo, foi a pandemia do Covid. A peste negra na Idade Média foi um sinal terrível, Primeira Guerra também, Segunda Guerra também, mas nada como uma pandemia. Aliás, criou-se a palavra pandemia, porque existia só epidemia. Pan quer dizer total. O
Hoje, eu estou aqui e falo para o mundo todo ao mesmo tempo. Hoje eu estou aqui, eu pego um voo, um avião muito rápido, daqui 10 horas eu estou no Japão. Então não existe mais fronteiras nacionais. Existem, lógico que existem, mas não existem mais fronteiras por onde as ondas não passam. A China está tentando controlar a internet lá, mas uma hora vai explodir lá, eles não vão conseguir não. Não vão conseguir. Então, meu querido, preparem-se para a volta de Jesus. Vem para cá. Você que ainda não entregou o coração ao Senhor Jesus, ou você, nós estamos com o ministério daqueles que não estão em igreja nenhuma. Nós queremos provar para você que você tem prejuízo em não estar em igreja nenhuma. Provar para você com amor, com honestidade, nos dízimos e nas ofertas. Vou repetir, com honestidade, nos dízimos e nas ofertas, porque honestidade financeira não é vantagem, não é obrigação. A pessoa fala, nossa, fulano é tão honesto. Isso é obrigação, meu amigo. Você tem a obrigação de ser honesto. Na nossa igreja nós damos relatório. Eu não mando sozinho, eu tenho um conselho. O conselho é que paga o meu salário. Eu não sou um imperador romano, não. Eu sou um servo de Cristo. Como Paulo era servo dos outros apóstolos, levava dinheiro para Jerusalém de ofertas que eram tiradas na Macedônia. Então fiquem espertos. Fiquem espertos. Porque nós estamos no fim do fim. Fim do fim. Eu nem quero nem falar isso aqui, não sei. Mas isso é bom. Isso não é ruim, não. Não apaga a televisão, não. Porque se você tem Jesus, isso é bom. Está chegando o tempo de nós reinarmos com Cristo. Que espetáculo! Isso será ruim para aqueles que adorarão o 666, a besta. Sobre eles o inferno cairão. Mas sobre você é o começo do céu. E eu quero te dar essa esperança. Permaneça em Cristo Jesus. Que esperança maravilhosa. Esse mundo pode acabar. Pode acabar melado em fogo, em qualquer coisa. Que eu tenha a esperança da vida eterna. Aleluia. Porque aqueles que morreram em Cristo Jesus ou foram arrebatados, jamais experimentarão a segunda morte, que é o juízo para o inferno. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Você é um destes. Não fique longe da igreja, não, meu amigo. Fique longe, não. A gente tem um trabalho na web, a gente tem um trabalho na internet, que a gente acolhe você em qualquer lugar do mundo que você estiver. Por enquanto em português, daqui a um tempo nós teremos em várias línguas. Vem para ficar no canto das águas. Aqui tem um cantinho para você. Essa palavra canto, ela tem dois significados. É canto de cantar louvores e é um canto aonde acolhe você. Então aqui no canto das águas tem um cantinho para você. Tem um cantinho gostoso. Se você tiver com frio, vai ter um cobertor sobre você. Porque em meio a todas essas desgraças dessa fase apocalíptica, nesse começo de entrar numa fase de consumação das coisas,
eu digo para você, o amor vai estar fluindo não só na nossa, mas em muitas igrejas. Não só em mim, pastor, mas em muitos pastores que estão pagando o preço para formar um povo que ama. A igreja Canto das Águas te recebe, vem para cá. O meu telefone está passando aí embaixo. Me liga ou me manda um WhatsApp. Pastor, eu moro aqui em São Paulo. Nós temos 2 cultos presenciais. Temos 2 cultos presenciais por mês. Agora em março vai ser dia 6 e dia 20. E temos Zoom a semana inteira, pregando para o mundo todo, aí para o Brasil inteiro. Então vem participar de um Zoom, mesmo que você não mora aqui, você tem alimento. Nós temos no YouTube curso de batismo, tem um curso lá sobre o livro de Hebreus. É muito legal. Vem abraçar a gente aqui, tá bom? Quarta-feira é o culto de fé. Eu chamo de canto da fé. Quinta-feira é o culto do estudo da palavra. A gente vai mais profundo na palavra. Sexta-feira é reunião de oração. Domingo, bem às 11 horas aí no YouTube. E temos 2 vezes presencial. Quando estamos no culto presencial, o YouTube não está passando, mas está passando no Instagram. Tá certo? Assim, agora eu quero orar pelas nossas finanças. E eu quero sempre dizer para vocês que o pessoal usa muito nas finanças o livro de Malaquias. Aí vai surgir aquela pergunta, mas o livro de Malaquias está no Velho Testamento e o Velho Testamento está na lei. Então o dízimo está na lei. Está sim. Mas antes da lei ele já estava. Então o dízimo está na promessa. Desde os patriarcas. Eles vêm dando dízimo, Abraão, Noé, enfim. Alguns claramente se fala na Bíblia, outros não. Então aqueles que investem no reino de Deus terá o seu galardão. Então, está passando aí a nossa conta. Você que não está em igreja nenhuma, se quiser dar seu dízimo aí, a gente deixa. A gente é muito honesto, mas não somos bobos também não. A gente tem despesa, né? Não somos bobos, nós temos despesa. Mas eu vou te dizer, com muita honestidade. E não é virtude não, tá? Honestidade não é virtude não, é obrigação. Entenda isso. Então, invista na gente. Invista a sua oferta. Invista nesse começo de igreja. Estou te pedindo de coração. Eu não estou te falando aqui que se você der 1 centavo ou R$1.000 para nós, que Deus vai dar 100 vezes mais para você. Pode dar. Mas nem sempre Deus não dá, não. Eu sou dizimista, tenho quase 40 anos e já passei uns pedaços ruins aí. Quando ele quer ensinar, ele não quer saber se você dá dízimo ou não, ele te ensina e pronto. Então Deus não é linear, mas na maioria da sua vida você pode passar por um tempo de provação financeira, mas você não ficará nela se você for um dizimista e um ofertante. Você passa uma onda, mas Deus te leva de novo lá para cima da montanha. Se você fica firme nos seus dízimos e nas suas ofertas. Amém? Está passando a nossa conta e contribui com a gente. Você vai estar semeando em terra boa. Eu, pastora Rose, pastor Rubens e pastora Rosana, estamos aguardando a sua visita. Domingo que vem, no Hotel Bristol The Time, vai estar passando o endereço para você aí, na rua Hans Osted, ali uma travessa da Berrine. Nós estamos lá num culto presencial. A paz de Cristo e que o Senhor te abençoe nesse restante de domingo e que tenha um bom feriado aí. Amanhã é feriado, depois também, vai até quarta-feira na hora do almoço. Nós iríamos fazer um evento na terça, mas eu estava orando e senti que não estou preparado ainda, que preciso preparar mais a logística para termos nesse evento um melhor evento. Será
um dia de teologia, uma imersão na Bíblia para as suas dúvidas. A gente vai fazer isso ainda esse semestre. Deus te abençoe. A Igreja Canto das Águas quer dizer para você que você é bênção em nossas vidas. Eu falo em nome do pastor Rubens, da pastora Rosana, que estão viajando. De novo, eles viajaram, né, porque eles moram aqui e moram em Uberlândia. E da minha esposa Rose e toda a nossa liderança, mando um abraço para você. Tchau! Fui!